Pois é, nós vimos com o nosso irmão Cassoli a estrutura do Antigo Testamento. Nosso irmão Antônio começou no domingo retrasado, no domingo passado, aliás, sobre a estrutura do Novo Testamento, onde ele trabalhou os Evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos. E o nosso objetivo hoje da EBD é dar continuidade sobre a estrutura do Novo Testamento. Então, o tema da nossa EBD de hoje é as epístolas e o Apocalipse, tá bom? Antes de mais nada, eu queria relembrar alguns conceitos importantes para nós entendermos, né, as nossas doutrinas de fé e prática. Eu diria até que esses conceitos são complementares àqueles que nós vimos na minha última EBD, onde eu falei sobre hermenêutica, né, como interpretar a Bíblia. Vocês se lembram? Vocês se lembram pelo menos do resumão que eu coloquei no final? Alguém se lembra? Por exemplo, qual que é o método mais indicado para interpretarmos a palavra de Deus? Literal. Muito bem, literal. E o que é o método literal? Do jeito que está? Isso, é pegar as palavras no sentido básico, né, em que elas significam, no uso costumeiro, normal, cotidiano, não inventar moda, né, gente? Então, é isso. E lembram-se daquela regra de ouro? Quando a interpretação, quando der para você interpretar direta, literalmente, isso faz sentido? Não vai buscar outro tipo de interpretação, né? Use a interpretação literal. E, além do literal, a gente falou do alegórico, né? Por que nós devemos evitar o método alegórico? Vocês se lembram? Pode falar alto. É a interpretação de quem tá lendo. Ela pode colocar o que ela quiser ali, dentro daquela interpretação, né? A interpretação final fica sendo do homem, e não de Deus. E aí nós falamos, então, da linguagem figurada, lembrando que a linguagem figurada sempre aponta para uma verdade literal. Ah, que bom, fiquei feliz agora que vocês... Pelo menos isso, Pelo menos ficou gravado isso. E aí, então, voltando àquela questão que eu falei da gente tentar encontrar os conceitos para poder interpretar bem a palavra de Deus, eu vou fazer uma perguntinha aqui que muita gente já sabe, mas algumas pessoas talvez não. Quando começa o Novo Testamento? Olha, todo mundo afiado aqui. Como é que eu provo isso pela Bíblia? Talvez o pessoal da internet não tenha ouvido, né? Mas o Novo Testamento, ele começa na morte de Jesus. Por que não lá em Mateus? Isso, né? E aonde que eu vejo isso? Então, vamos começar com Gálatas 4:4, só para mostrar que Jesus nasceu sob a lei. Lembram disso? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Eu amo esse texto, porque ele confirma que nós agora somos filhos de Deus. Mas a todo que nele crê, foi feito filho de Deus. Está escrito lá em João. E olha que legal, né? Agora a gente tem acesso ao Pai. Nós podemos chamar nosso Deus de Pai. Aqui, Abba é papai, né? É um tratamento até carinhoso.
Então, o Espírito Santo está nos dizendo aqui que o Senhor Jesus nasceu sob a lei. E vocês podem observar que nos evangelhos o Senhor Jesus ele cumpria todos os rituais da lei. Ele mesmo disse que ele veio cumprir a lei, não é isso? E aí, acho que nem precisa dos meus irmãos advogados, vocês já falaram, né? Quando é que passa a valer um testamento? Com a morte do testador. Então, isso está lá em Hebreus, capítulo 9, nós vamos ler os versos 15 a 17, que diz assim: E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Olha aí, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, para que haja, né, o cumprimento do testamento, é necessário que haja a morte do testador. E aqui nós temos, então, a confirmação de que a nova aliança ela só entra plenamente em vigor a partir da morte de Senhor Jesus. Então, a morte do Senhor Jesus é um marco legal e espiritual que inaugura efetivamente a nova aliança. Essas coisas são importantes. Quando você estuda o Evangelho e você estuda as cartas e depois você entender que nós estamos falando de diferentes dispensações, né? De diferentes épocas. Então, enquanto o Senhor Jesus estava vivo, a antiga aliança ela ainda estava em vigor. Ela estava, a aliança baseada na lei mosaica. Agora, após a sua morte e ressurreição, a nova aliança, então, passa a ser vigente. E aí você vai ver que nas suas Bíblias tem uma divisão entre Antigo e Novo Testamento, começando em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, teologicamente, o Novo Testamento, a Nova Aliança, só começa após a morte de Jesus, assim como nós lemos aqui em Hebreus. Bom? Então, voltando para o nosso tema de hoje. Imagina o cenário, Jesus subiu aos céus, mas ele tinha prometido que ele iria, né, voltar, mas ele não deixou os discípulos sozinhos. Poucos dias depois, no dia de Pentecoste, Deus enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo passou então a ser morada e capacitar, principalmente capacitar as pessoas para testemunhar do Senhor. Então, aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo naquele dia, nunca mais foram as mesmas. E isso é um ponto muito importante para nós usarmos como argumento da ressurreição de Jesus. Porque ninguém morreria por uma mentira, né? E o apóstolo Paulo, por exemplo, que teve a sua vida completamente transformada depois que ele teve o encontro com o Senhor Jesus, ressurreto, isso não pode ser uma mentira. Não pode ser uma mentira. E aí a igreja começa em Jerusalém, mas rapidamente ela se espalhou pelo mundo, foram nascendo igrejas, né, pelos apóstolos, por aqueles novos crentes que, lembram-se lá no sermão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram e elas também foram propagandistas, né, do Evangelho. E nós verificamos então lá em Atos que não somente a igreja de Jerusalém crescia, mas também nasciam outras igrejas espalhadas por toda a região. E apesar das dificuldades, principalmente da oposição que existia ao cristianismo que estava nascendo, essas dificuldades geravam prisões, açoitamentos e até mortes. Mas, apesar disso tudo, isso não parava o crescimento
do cristianismo. Então, pelos relatos que nós lemos, essas dificuldades elas serviam de estímulo para que os crentes se espalhassem. E quando eles se espalhavam, que eles fugiam das perseguições, eles acabavam levando o evangelho para todas aquelas regiões lá. E aí era Deus operando na vida dos apóstolos, né? E o evangelho ia se espalhando, e o Espírito Santo inspirava os apóstolos nos seus ministérios de ensino e também para escrever as cartas que nós temos hoje na nossa Bíblia. Então, essas cartas vieram a fazer parte do cânon, que nós vimos com o irmão Antônio, domingo passado, né? E chamadas de cartas apostólicas também. E elas desempenham para nós hoje um papel extremamente importante para nós conhecermos a doutrina cristã. E, como nós lemos lá, elas foram escritas para nos instruir, para nos exortar e também para nos encorajar, não só as comunidades que estavam nascendo naquela época, mas também a nós hoje. E, além disso, nós vamos falar um pouquinho também sobre o Apocalipse, que foi escrito por João, no final, né, das nossas Bíblias, que traz uma revelação do que vai acontecer, dos eventos futuros. Bom, eu trouxe aqui para vocês uma estrutura das cartas apostólicas. Elas podem ser classificadas assim: 3 grupos principais, né? O primeiro grupo são as cartas paulinas, que nós vamos lá de Romanos a Filemon. Depois nós temos as cartas gerais, ou as cartas universais, também chamadas de universais, que é Hebreus, a Judas, e o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele tem também um formato de carta, né? Então, a gente pode considerar ele dentro desse grupo aqui. Ele é profético, mas ele tem essa forma de carta. E cada carta, ela segue mais ou menos uma estrutura, né? uma estrutura comum. Elas começam com uma saudação, depois tem uma ação de graças, e aí depois nessa saudação, né, o autor, inclusive, ele se apresenta, geralmente ele dá até alguma bênção. Na parte de ação de graças, eles expressa alguma gratidão, algum louvor a Deus. Depois fala especificamente sobre a doutrina e o ensino, alguns problemas que possam estar acontecendo ali dentro daquela comunidade, trazendo então uma instrução teológica, uma doutrina, um ensino, e aí passa-se então a uma exortação prática, ou seja, como que você vai aplicar isso na sua vida cotidiana. E, finalmente, tem a bênção, com despedidas e saudações e tudo mais. Eu achei interessante trazer aqui para vocês. Nós vamos falar de um pouquinho, muito rapidamente, de cada carta, mas eu achei interessante trazê-las dentro de um contexto cronológico em que elas foram escritas, tá? As datas, elas não são exatas, vocês vão ver aqui do ano tal ao ano tal, porque a gente não tem a data exata, mas praticamente consenso que a carta foi escrita durante esse período que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? E eu vou começar com uma polêmica, para variar. Eu vou começar pela carta de Tiago, né? Por que polêmica, Marcos? Porque você vai verificar na maioria dos estudos e explicação dessa carta, inclusive talvez na sua Bíblia, na introdução, tem Bíblias que tem um comentário sobre o livro, antes do livro, dizer que esse livro foi escrito, esse Tiago que escreveu essa carta, é o irmão de Jesus. Tá? Não sei se a sua Bíblia está assim. Eu penso diferente.
Tá? E eu vou explicar então para vocês, vou abrir um parênteses aqui, por que que eu não entendo que foi Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Bom, primeira coisa, é importante a gente lembrar que nós temos vários Tiagos no Novo Testamento, inclusive 2 deles foram apóstolos do Senhor Jesus, né? Eu já vou chegar lá. Mas primeiro eu queria falar do Tiago, o irmão de Jesus, tá? Nenhum lugar da Bíblia diz que o Tiago, o irmão do Senhor Jesus, foi apóstolo. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Pelo contrário, vocês se lembram que o que está escrito lá dos irmãos, e aqui, gente, eu estou falando de irmão de sangue, né? Irmão mesmo. Apesar da Igreja Católica dizer que Maria continuou virgem até o final da sua vida, a palavra de Deus, a Bíblia, menciona os irmãos e irmãs de Jesus, certo? E Tiago é um deles. Então, e nós lemos lá que eles não creram no Senhor Jesus. Os próprios irmãos de Jesus não creram nele. Então, Tiago, irmão de Jesus, não está na lista dos 12 apóstolos, e ele nem foi cogitado, lá em Atos 1, para substituir Judas Iscariotes. Tá? Então, é isso, eu descartaria, tá? Tiago, irmão de Jesus, e por conta dessas coisas. Mas aí, com certeza, deve ter alguém aqui muito ligado que vai falar assim para mim: ah, Marcos, mas lá em Gálatas 1,19, Paulo chama ele de apóstolo. Certo? Será? Vamos ler o texto? E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Paulo vai para Jerusalém e ele, então, está descrevendo o que aconteceu aí, e ele fala isso: não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, por essa versão, nós podemos dizer que Paulo está dizendo que Tiago era um apóstolo. Mas na construção do grego aqui, o sentido é o contrário, é diferente. Por quê? Porque a expressão senão, que está traduzida aqui para nós, ela pode, e no meu entendimento, ela deve ser traduzida por mas, ou ainda mas somente. Ou seja, há mestres em gregos que tomaram a expressão em grego não como uma preposição exceptiva, né, significando exceto, mas como uma conjunção adversativa, ou seja, mas vi a Tiago. Vocês querem um exemplo? Alguns versículos anteriores, no Gálatas 1,7, essa mesma expressão é traduzida como mas. Está vendo lá? Ó, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. A expressão no grego aqui é alguma coisa assim. Então, para mim, não está afirmando que Tiago é um apóstolo. Tá? É importante lembrar que o Senhor Jesus aparece para ele, o próprio apóstolo Paulo menciona isso lá em 1 Coríntios 15:7, e aí eu entendo que o Senhor Jesus aparecendo para ele, ele passa a crer, e nós lemos lá em Atos que ele se torna um líder da igreja de Jerusalém. Tá? Então, isso eu concordo também. Tá? Mas eu não entendo, eu vou explicar para vocês por que eu acho que não é o Tiago, irmão do Senhor. Vamos falar dos outros Tiagos. Lá em Mateus 10, 2-4, diz assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, Tiago, filho de Alfeu, é primo do Senhor Jesus, porque ele é filho da Maria,
que era irmã da Maria, mãe de Jesus. Interessante que a Maria tinha uma irmã chamada Maria, né? E eu acho que isso também não é muito incomum. A gente tem várias irmãs aí que chamam Ana, né? Ana alguma coisa e Maria alguma coisa. Então, ele é chamado de Tiago o menor, porque ele era mais baixinho, né? É o Tiaguinho. Então, isso é do Chosen, né? Eu confesso para vocês que eu ainda não... Eu assisti muito pouco Chosen, mas, se não me engano, ele é aquele que tem um problema na perna, que Jesus não cura, isso, é esse, né? Então, é esse Tiago aí, é esse Tiago. Fala, Antônio. Só para ficar uma coisa clara, que eu ficou meio em dúvida depois a gente assistindo, conversando, esse Simão Ozelote não é o Pedro, né? É outro Simão. São dois Simão aí, né? Simãos ou Simões. Tem o Pedro, o Cefas e o Zelote. Tá sem som? Som no microfone da igreja, por favor. Tá ligado? Não tá ligado? Tá ligado. Então, pode falar, Antônio. Bom, só para falar que ficou assim, meio dúbio quando eu apresentei, falando dos nomes. Certo. Então, esse Simão Zelote não é o Pedro, que foi trocado o nome de Simão para Pedro. Isso aí. Para ficar muito mais claro isso. Isso aí. Um dia eu vou assistir Chosen, mas ainda não deu. Tiago menor, porque ele era mais baixinho, né? Agora, eu não sei se ele era aleijado, a Bíblia não fala, né? Não. Isso aí é coisa do Chosen lá. Agora, gente, para mim, o principal candidato ao autor da carta é Tiago, filho de Zebedeu. Aliás, eu fiquei muito contente porque você mencionou ele como autor da carta na sua aula. Falei, que legal, eu Antônio, estamos alinhados. Não vou precisar dizer por que eu não concordo, né? Por quê? Primeiro, gente, ele é um dos 12 apóstolos. Ele foi escolhido, foi nomeado pelo Senhor Jesus. E ele é irmão do apóstolo João. Nós vimos ali, ele é irmão do apóstolo João. E esses três, que até tem um cânticozinho das crianças, né, amor? Pedro, Tiago, João, no barquinho, não é isso? Então, eles eram talvez os mais íntimos do Senhor Jesus. Eles participaram da transfiguração, eles que entraram na ressurreição da filha do principal da sinagoga, e eles estão mencionados na agonia do Senhor Jesus lá no Getsemane. E lá em Gálatas 2:9, diz assim: quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, mencionando os três de novo, que eram o quê? Reputados colunas. Olha só, reputada dos colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então o apóstolo Paulo cita os três como colunas do apostolado. Bom, esse parênteses ficou enorme, né? Mas eu achei interessante trazer essa polêmica aqui para vocês. Depois vocês estudem bonitinho, e se eu fosse um daqueles youtubers, eu ia falar assim, coloca aqui nos comentários o que você acha, né? Quem é, para poder ganhar pontos lá e tal. Mas é isso, gente. Dá um like, um joinha, inscreva-se no canal e coloca aqui nos comentários quem você acha que qual dos Tiagos é o autor da Bíblia. E ativa o sininho. Bom isso, né? Bom, não sei, gente, pode ser que eu esteja errado, pode ser que tenha sido Tiago, irmão de Jesus, eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Pode ter. Mas, para mim, parece mais lógico, assim como Pedro e João escreveram as suas cartas, que tenha sido o Tiago apóstolo, né? Marcos, mas esse é o livro de Atos, a carta de Tiago e o livro de Atos tem uma diferença de tempo? Tem. Tem. Porque quando foi escrito Atos, menciona a morte de Tiago.
Desse Tiago. Então, mas nós vamos ver agora que, lá em Tiago 1:1, ele começa assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos de que se encontram na dispersão, saudações. Então, uma coisa interessante, o Cássio, que eu achei aqui, é que ele dirige a sua carta às 12 tribos dispersas, né? É uma característica dessa carta, que ela começa dizendo assim, as 12 tribos. E a explicação para isso, talvez porque ela foi a primeira carta. Ela foi escrita muito pouco tempo depois. Então, a carta de Tiago é considerada a primeira das cartas apostólicas que a gente tem, tá? E nós podemos, então, resumir a mensagem dessa carta como uma exortação à paciência nas tribulações, nas dificuldades, a fé prática com ênfase nas boas obras, que foi um tema de muita discussão, porque Tiago fala que a fé sem obras é morta, então tem toda uma discussão aí sobre isso, e em momento algum ele está dizendo que a gente é salvo por obras, né? Ok? Então não tem nenhuma contradição aí. A próxima carta, que aí vocês vão vendo, vão acompanhando o ano em que foram escritas, tá? É considerada a carta de Paulo aos Gálatas. Principalmente porque nós tínhamos lá na cidade, naquela igreja especificamente, muitos que estavam querendo judaizar os gentios que estavam crendo, né, no Senhor Jesus. Talvez, se der tempo, a gente fale um pouco mais com detalhes sobre isso. Mas ele foi impelido a escrever essa carta justamente para mostrar que nós fomos libertos da lei, que o Senhor Jesus cumpriu a lei, que o fim da lei é o Senhor Jesus, e que não precisava mais de seguir as leis, os rituais da lei de Moisés, né? Porque agora nós somos libertos em Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele convoca os Gálatas a seguir a fé que eles têm no Senhor Jesus e viver a partir daí, nessa fé. A próxima carta é de 1 Tessalonicenses, que Paulo escreve lá para os de Tessalônica. Estava tendo um tumulto muito grande lá em Tessalônica, por conta do evangelho, tumultuou muito a cidade, e até para sua própria segurança, o apóstolo Paulo sai de lá, e aí, logo em seguida, pouco tempo depois, ele manda Timóteo para Tessalônica e escreve essa carta, exortando os crentes à santidade, e também para explicar para os tessalonicenses a questão daqueles que morreram em Cristo. Vocês se lembram lá no capítulo 4, do verso 13, que ele começa assim: não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Porque provavelmente, parece que eles estavam preocupados com a possibilidade de que aqueles que morreram iriam perder a vinda do Senhor Jesus. Porque eles achavam que o Senhor Jesus viria logo em seguida. Tinham muitos até que achavam que não valia a pena mais trabalhar, porque Jesus já estava ali, voltar e levá-los, né? E eles seriam arrebatados. Mas então Paulo diz para ele: olha, os que morreram em Cristo serão arrebatados. Nós nem vamos precedê-los, nós vamos juntos com ele. Assim como nós iremos, eles serão como se estivessem vivos. E então o apóstolo Paulo dá esse entendimento para eles. E depois, logo em seguida, gente, ele já escreve a segunda carta, porque parece que eles não entenderam direito quando o apóstolo Paulo fala sobre o dia do Senhor e o homem da iniquidade. Então ele escreve essa segunda carta para explicar para eles o que ele quis dizer com a carta anterior, porque
Eles estavam passando por muitas dificuldades, por muitas perseguições, e eles achavam então que já estavam vivendo o dia do Senhor, o grande dia da ira do Senhor, que a gente sabe que vai ser na 70ª semana, né, de Daniel. Então, esse foi o objetivo de Paulo aqui, e a gente então aprende muito sobre isso, e ele menciona inclusive a questão do anticristo nessa carta. Depois nós temos 1 Coríntios, né? Paulo escreve essa carta no final dos seus 3 anos de residência em Éfeso. Eu não vou brincar mais, eu chamava de corintianos, né? Mas aí eu levei bronca, então os de Corinto, eles eram complicados, era uma igreja complicada, tinha muitos problemas lá, tinha problemas de atitudes como imoralidade, divisões, brigas, e até teve um incesto que a igreja jogou para baixo do tapete, né? Sei lá, deixou para lá, e Paulo ficou indignado, né? E aí, então, o apóstolo Paulo escreve essa carta, mostrando a conduta dos crentes. Ele aborda a questão da igreja como corpo de Cristo. Ele fala acerca dos dons espirituais, né? Esses dons espirituais que deveriam ser exercidos em amor e para o crescimento e fortalecimento, né? O propósito dos dons sempre é edificar a igreja e nunca a si mesmo, né? E depois, logo em seguida, ele escreve a 2 Coríntios. Essa carta ela foi escrita 1 ano depois da primeira. E nessa carta, o apóstolo Paulo defende a sua autoridade apostólica. Porque muitos ali estavam afirmando que ele não era um verdadeiro apóstolo do Senhor Jesus. Então, ele escreve, ele reafirma, defende a sua autoridade apostólica e refuta esses falsos mestres que estavam acusando dele não ser, né, um verdadeiro apóstolo do Senhor Jesus. Depois ele escreve Romanos. Romanos, a gente já estudou aqui essa carta, é uma das, talvez a carta mais teológica, né, irmãos, que nós temos aqui nas nossas mãos. E para resumir assim a carta aos Romanos, eu diria que a carta aos Romanos, o tema dela é o Evangelho de Deus. É uma carta que tem uma estrutura muito interessante doutrinária, né? Inclusive foi, além da gente ter estudado aqui na Escola Bíblica Dominical, foi também fonte de sermões, né, do pastor Ion, e nós temos bem na nossa mente assim que Paulo trata da condenação do homem, todos são indesculpáveis, todos são pecadores, aí logo em seguida, e portanto todos estão condenados, né? Lembram disso? E aí depois ele coloca a solução para o pecado, né? A justificação pela fé, e ele fala do futuro de Israel, os capítulos 9, 10 e 11, e depois ele ainda termina a carta falando sobre as atitudes dos crentes, né? Como deve ser uma vida nova, né? A partir da sua conversão, como transformado num filho de Deus. Espera só um pouquinho, gente. Secou minha boca. Eu estou correndo para não levar aquela sinada, aquela terceira sinada na orelha, né? Mas vamos lá. A Laura fala, você é cismado com esse sino, né? Mas tudo bem. A gente é traumatizado, né, Marcão? A gente sabe. A gente sabe. Essas 4 cartas aqui, irmãos, elas são consideradas as cartas da prisão.
Nesse período, o apóstolo Paulo estava preso lá em Roma. Depois, vocês se lembram da história toda lá. Quem quiser pode acompanhar em Atos. E aí ele escreve Efésios. Talvez, não preciso falar muito de Efésios, foi nosso livro que estudamos na IBD aqui, né? Acabamos de estudar essa carta. Mas vamos lembrar que os crentes de Éfeso são incentivados a fortalecer a sua fé também. E Paulo também explica a natureza e o propósito da igreja Corpo de Cristo. É uma carta maravilhosa, a gente estudou ela em um semestre aqui inteiro e aprendemos muito com essa carta aí. E aí ele escreve aos Filipenses. E aos Filipenses eu fico imaginando assim, Paulo está preso, ele precisa se defender perante César, e ele afirma assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que coisa, que atitude, né? Que pensamento, que fantástico. Essa carta, então, me ensina e nos ensina a alegria no Senhor Jesus em qualquer situação, em qualquer adversidade, em qualquer dificuldade que nós estivermos vivendo. O apóstolo Paulo nos dá o exemplo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Simples assim, né? Colossenses, o tema da carta aos Colossenses é a supremacia do Senhor Jesus em todas as coisas. Alguém ou um grupo que veio para Colossos, eles estavam ensinando uma filosofia muito interessante, muito sedutora, mas muito perigosa, conhecida como gnosticismo. Essa doutrina ensinava que nós podemos alcançar a perfeição progredindo em sabedoria e conhecimento, né? Conhecimento, inclusive, dos mistérios espirituais, como, por exemplo, eles afirmavam que entre Deus e os homens existia uma hostes de seres, anjos, né? E inclusive que deveriam ser adorados. Tá? E essa hoste de seres, ela formava uma ponte entre Deus e os homens, e que Jesus era apenas um membro dessa hoste aí, né? E aí, então, o apóstolo Paulo, em Colossenses, explica exatamente a pessoa do Senhor Jesus e que o conhecimento está plenamente, a plenitude do conhecimento está no Senhor Jesus. Todo o conhecimento e sabedoria está na pessoa do Senhor Jesus. Certo? E nesse período também ele escreve a Filemon. Eu vi aqui o tema da carta é perdão e reconciliação cristã. Então essa é uma carta particular do apóstolo Paulo, que ele escreve para Filemon, pedindo que ele perdoasse o escravo Onésimo, que havia fugido, né, e que ele o recebesse como um irmão em Cristo. E se Onésimo tinha feito alguma coisa que tivesse dado algum prejuízo para Filemon, que ele, Paulo, bancaria, né, que ele estaria ali bancando. Ok, irmãos? Estou correndo aqui. 1 Timóteo e Tito são conhecidas como epístolas pastorais. Por quê? Porque aqui nós temos as instruções pastorais sobre a liderança e doutrina e da igreja, óbvio, e fala sobre as qualificações dos bispos, dos anciãos e dos diáconos. Então, essas duas cartas, elas são conhecidas como epístolas pastorais. E aqui, no tempo, né, na linha de tempo das nossas cartas, a gente dá um tempo para Paulo e coloca aqui a primeira carta de Pedro,
que é uma carta onde ele escreve encorajando os cristãos perseguidos à santidade. Ele menciona, inclusive, o Antigo Testamento, dizendo que vocês devem ser santos porque Deus é santo, né? E também ele fala sobre a questão de dar razão. Você está preparado para dar razão da sua fé. Dá um microfone para a Andréia, por favor. Oi, tive uma dúvida, acho que é boba, mas enfim. Qual é o evento que marca o antes de Cristo e o depois de Cristo? Só para eu me localizar no tempo e no espaço. É o nascimento de Jesus ou é a morte de Jesus? Como eu não entendi a pergunta, desculpa, Andréia. O que é que marca o AC e o DC? É o nascimento de Jesus sim. ou é a morte sim, de Jesus? Sim, é. Porque eu Apesar estava de... pensando aqui para tentar me Ok, localizar no ok. tempo e no espaço. Agora eu entendi. Então, apesar de ser o nascimento, para a formação do calendário, ser o nascimento de Jesus, quem embolou esse calendário foi um monge, né, católico, eu não lembro agora o nome dele, Gregório, isso. E ele começou, André, com o nascimento de Jesus, suposto nascimento de Jesus, mas tem alguns problemas aí que ele, por exemplo, Jesus não nasceu no ano 1. Jesus nasceu no 0. Quando ele nasceu, seria 0, certo? Porque você não nasce com 1 ano de idade. Você só faz 1 ano depois de 1 ano. E ele começa a partir do ano 1. E os anos bissextos também, eles foram introduzidos somente depois, porque esse calendário é baseado no calendário solar. O calendário judaico era baseado na lua, né, nos eventos lunares, que também tinha que ter um acerto ali de tempos em tempos. Tem um delay, né? Tem então, é só fiquei aqui na dúvida para me localizar, porque se seria mais ou menos, vamos dizer, quando fala o livro de Tito, ali já teriam passado uns 30 anos da morte de Jesus, mais ou menos, entendeu? É nesse sentido que eu queria me localizar. Os estudiosos dizem que Jesus nasceu no ano 4, para você ter uma ideia, do calendário atual que nós temos. Então, você pode até tirar aí alguns aninhos de diferença, tá? Mas, assim, eu estou seguindo aqui o que nós temos como calendário nosso mesmo, né? Mas é isso mesmo que você colocou, tá? Aí, depois, nós temos a segunda carta de Pedro, onde ele faz advertência contra os falsos mestres, né? Ele exorta os crentes a crescer na sua fé e no seu conhecimento de Cristo e confirma a volta do Senhor Jesus. Ok? A carta de Judas é um alerta contra falsos mestres e incentivo à perseverança na fé. E, segundo a Timóteo, provavelmente eu acho que é a última carta do apóstolo Paulo, porque a gente não sabe ainda se... Vamos lá. A gente não... essa é a última carta de Paulo. Fala. Quem é esse Judas? Quem é esse Judas? Esse Judas não é o Iscariotes, com certeza. Tá? Mas aí existe uma polêmica também, porque Jesus tinha um irmão chamado Judas, né? Mas para mim é o Judas do apóstolo, daquele Judas que a gente falou dos 12 lá. Lembra no primeiro capítulo? Então tinha 2 Judas. Tinha 2 Judas. Tinha 2 Judas, não Iscariotes. Tá. Isso. Tá? Oi? Marcos, esse Judas seria o Tadeu? Seria Judas Tadeu? Eu não lembro. Gente, me ajuda aí. Acho que é. Tá, obrigado. Ô Marcos, só uma dúvida a respeito que a gente vê, os estudiosos dizem que os irmãos de Jesus se converteram depois, só na ressurreição. A gente tem algum relato mais... Porque até mesmo esse Tiago aí, se fosse o irmão de Jesus,
como que ele ia escrever logo em seguida de convertido, assim, né? Sabe Só um sobre isso? minutinho. Deixa eu só ver aqui uma coisa, peraí. Tem uma anotação aqui. Deixa eu ver se eu acho. Então, não tem, a gente não tem essa afirmação, tá, de que é isso. Mas se você for ler lá em Atos, acho que é 21:18, gente, espera aí. Não, aqui fala que ele foi só se encontrar. Não tem eu não consigo lembrar agora uma passagem que diga exatamente quando eles passaram a crer no Senhor Jesus. Mas tudo indica que, como o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus apareceu para Tiago, o irmão dele, ele passou a crer a partir dali. Tá? Mas eu não tenho um texto específico, não. Pode falar. E outro ponto que confirma que nem Judas nem Tiago eram os irmãos de Jesus, porque não está nos outros evangelhos, né? Porque a gente crê, um dos pilares que a gente vem estudando no curso é que a Bíblia é autossuficiente, né? Sim. As Escrituras interpretam as Escrituras. Uhum. Então a gente crê que se fosse relevante saber quem foi, se foi o irmão de Jesus, estaria bem explícito, você está falando. Estaria explícito nos evangelhos, né? Sim. Então, eu creio nisso, sim. Mais alguém me chamou? A Reg de novo. Marcos 6:3. Espera um pouquinho. Segura aí, Eunice. Fala. Fala, e não vivem aqui, né? E escandalizavam-se nele. Isso. Não é isso, Não, mas aqui não diz que eles se converteram a Jesus. não, mas que fala que não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Sim. Esse texto está nos mostrando que os irmãos dele não creram nele. Certo? Em 1 Coríntios 15:7 fala que Tiago, um dos que Jesus apareceu foi para Tiago. Então subentende que a partir dali que está escrito assim: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E Isso após a ressurreição, foi o texto que eu falei. foi Foi o Então, texto que eu falei. subentendeu. Isso. Oi? João 7. O que é João 7? 1-5. Não? Depois disso andava Jesus pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procura ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-se ao mundo. Aí o 5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Isso é bem claro, né, gente? Ninguém tem dúvida que os irmãos não criam nele. Agora, a dúvida que você colocou para mim e que eu não tenho resposta para você é quando que eles passaram a crer. Eu entendo que para Tiago está explícito em 1 Coríntios 15:7 que ele apareceu para Jesus apareceu para ele e aí ele passou a ser líder da igreja em Jerusalém. Isso está em Atos, certo? Reg, finalmente, vamos deixar você perguntar.
não sei se essa vai mais tumultuar ou se tem a ver com isso ou não, mas é que é uma dúvida que eu já tinha tido antes, que é no momento da crucificação, que tem João 19, 26. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Quem é esse discípulo? Foi muito bom você levantar essa questão, porque ela vem corroborar tudo aquilo que a gente está falando aqui, porque os irmãos dele não estavam com ele. Maria estava. E aí, Jesus era o primogênito, ele era o responsável pela casa, certo? A partir do momento que nós inferimos que José faleceu, e ele tinha a responsabilidade de cuidar da mãe dele, porque as mulheres naquela época não tinham sustento, elas dependiam dos seus maridos e dos seus filhos, consequentemente. E Jesus estava morrendo ali. E por que ele não fala: ô Tiago, toma conta da mamãe aí? Ele nem estava lá. Então ele fala para João, que era o discípulo amado. João é o discípulo amado. O discípulo amado. E fala: João, olha, por favor, cuida da mamãe aqui para mim. É isso. Basicamente é isso. Respondeu? Então, por isso que eu volto a dizer, Tiago só creu em Jesus depois que ele apareceu ressurreto para ele. É uma lógica minha essa, tá bom? Vamos continuar? Tudo bem? Podemos? Então tá. Então, nessa carta a Timóteo, ele dá as instruções finais e o encorajamento a Timóteo, que era pastor da igreja lá em Éfeso, certo, gente? E aí, eu vou colocar aqui, antes da destruição do templo de Jerusalém, nós não sabemos quem foi o autor do livro aos Hebreus, também não temos a certeza dessa carta, mas tudo indica que ela foi escrita antes da destruição do templo, e a palavra-chave de Hebreus é superior. Nessa carta, o autor, ele claramente mostra a suficiência e a superioridade do Senhor Jesus. De uma maneira mais completa do que qualquer outra carta, Hebreus revela o atual ministério sumo sacerdotal do Senhor Jesus. É um livro maravilhoso para você estudar, inclusive explicando muitas coisas do Antigo Testamento em relação ao sacerdócio, tá bom? Aí nós temos 1 João, que João é muito interessante porque é o apóstolo do amor e ele fala muito sobre o amor, sobre a comunhão, com o Pai e o Filho. Na carta dele, na primeira, ele fala muito. Você pode depois até contar quantas vezes ele fala filhos e filhinhos. Então, parece que ele era uma pessoa assim, muito carinhosa, Ele adverte para nós não amarmos o mundo e nem as coisas que estão no mundo, e cuidado com as heresias, com os falsos ensinos também. E aí depois ele escreve a segunda e a terceira cartas, que de novo ele trata sobre essa questão do amor e adverte sobre os falsos mestres. E finalmente, irmãos, nós temos João escrevendo o livro do Apocalipse. Nós estudamos 1 ano o livro de Apocalipse aqui. Então vocês estão craquíssimos, Em Apocalipse não vou falar nada, porque nós estudamos 1 ano aqui. Nós temos no livro de Apocalipse as profecias relacionadas, além das 7 cartas, que nós estudamos com bastante detalhes aqui, nós temos as profecias relacionadas ao que vai acontecer em relação a nosso futuro, que ainda não aconteceram. Então é isso. Como eu falei no início, as cartas foram escritas para nos instruir, para nos exortar, para nos encorajar, mas elas são extremamente importantes para nós, porque através das cartas nós aprendemos o plano
e a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu considero as cartas como verdadeiros manuais de ensino, doutrina para as nossas vidas, para a nossa conduta, para a conduta da vida do crente. Tem alguma dúvida mais? Alguém gostaria de colocar Eu pensei em alguma experiência com alguma dessas cartas, algo que poderia compartilhar aqui rapidamente. Nós temos 5 minutos. Tocou o sino lá, muito tímido, mas tocou. Fala, Pádua. A carta diz que ele era irmão de Tiago. E olhando lá em Mateus, Mateus 13, diz que esse Judas é irmão de Tiago. Que Tiago? Tiago, irmão de Jesus. Ele está dizendo que esse Judas, que está lá, que escreveu a carta de Judas, ele é irmão de Tiago, irmão de Jesus. Pode ser. Não é isso? Eu não sei, peraí. Dá uma olhada. Mateus 13. Desculpa, é Mateus 13, 5:5. Ele fala que esse Judas lá é irmão de Tiago. E é o mesmo Judas que está dizendo na carta aqui. Judas se identifica como irmão de Tiago. Eu vou dar uma olhada depois com carinho, isso eu te falo, Pádua, porque para mim não, tudo bem, é que a gente está para aprender junto, mas eu não vi essa conexão, depois eu te falo. Tá bom, beleza, tá? Então, assim, só para a gente terminar, já que a gente tem 3 minutinhos aqui, eu trouxe essa passagem de Atos, no capítulo 15, versículos 1 e 2, para vocês entenderem como que é importante a gente ler e estudar, né, as doutrinas que nós encontramos nas cartas. Então, diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, como eu já falei aqui, o que estava acontecendo? Os gentios estavam crendo no Senhor Jesus, eles recebiam o Espírito Santo, mas tinham aqueles que achavam que eles tinham que se circuncidar e obedecer à lei de Moisés. Então, lá no versículo 6 diz assim: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar essa questão. E na primeira parte do verso 7 fala assim: havendo grande debate. Então, pelo jeito, assim como nós vimos lá no versículo 2, que teve grande contenda, não pequena discussão entre eles, eu imagino que a parada foi quente lá, né? E aí, assim, depois vocês leem o capítulo 15 inteiro de Atos. Só para terminar esse raciocínio, Márcia, qual foi o resultado de toda essa discussão? Então, ela é extremamente importante para nós, gentios que creem no Messias. O resultado está aqui, no 28 e no 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior cargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Então é isso. Abster-se das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue,
da carne e de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Ah, Marcos, então eu não posso comer aquela picanha mal passada, né? Carne mal passada, nem pensar. Então aí muita gente tem uma visão errada dessa questão. Por quê? Acontece que o líquido vermelho da carne é composto de água e uma proteína chamada mioglobina. Aquilo não é sangue. A mioglobina, ela está presente nas células musculares. A mioglobina é responsável por transportar o oxigênio dos tecidos musculares e ela tem essa coloração vermelha. Então, quando a carne é assada ou cozida por um longo período, a mioglobina fica marrom, ela fica mais escura. Então, você continua comendo mioglobina, só que ela não é vermelha, ela é marrom. Tá bom? Simples assim. O ponto da carne, ela não determina a quantidade de sangue no alimento, mas ela vai determinar a textura. Então, você vai ter preferência a uma textura X ou Y, porque a mioglobina, ela ajuda a manter aquela suculência da carne, tá bom? Mas e o sangue da carne? O sangue da carne, ele está nos vasos sanguíneos, né, dos animais, e ele é removido, ele é retirado da carne no abate. Então, quando chega a carne para você, não chega com sangue, tá? Márcia, desculpa. Desistiu? Tá bom. Então tá. Oi. Ah, sim, aí é feito com sangue. Né? Aliás, o sangue ele é recolhido e ele é usado para ração, para outras coisas, né? Mas não nessa carne que chega para você aí. Fábio. Ô Marcos, pelo que eu aprendi aqui com você, né, eu vejo que assim os apóstolos, eles quando caminharam com o Senhor Jesus, eles tiveram ali a oportunidade de aprender com o Senhor, né, muitas coisas, né, que creio eu que não está escrito aqui na palavra de Deus. Eles aprenderam muito ao caminhar com o Senhor Jesus, e eu acho que isso foi um preparo para que eles resolvessem coisas complexas, né, como por exemplo essas coisas que aconteciam dentro das igrejas, né? Uhum. Então, assim, eu fico assim muito preocupado quando eu vejo pessoas hoje se intitulando apóstolo, entendeu? Porque não caminharam com Cristo, né? E tudo isso que foi escrito muito vem daquilo que eles estavam ali presentes com o Senhor, aprendendo com Ele, caminhando com Sim. Ele, vendo como Jesus resolvia as coisas, né? Então, assim, é só um comentário, porque a gente vê essas pessoas se titulando apóstolos, né? E às vezes até denegrindo o Evangelho de Cristo, coisas assim, né? Sim, uma das identificações do apóstolo é que ele viu o Senhor Jesus ressurreto, né? E foi chamado diretamente por ele, né? Bom, para terminar, gente, eu só queria falar para vocês, eu ouvi um dia um Rios falando que o último sentido que uma pessoa perde quando ela está morrendo é a audição. Eu sou cético em relação a tudo que aparece na internet, nas redes sociais, mas não tem nenhum médico aqui para confirmar isso para mim, né? Acabou. E peraí, gente. Deixa eu só contribuir. Quando a minha irmã estava em cuidados paliativos, né, num hospital especializado, tinha uma fisioterapeuta e ela é crente, e ela me falou que o último sentido é a audição, e ela disse que aproveitava, porque você não pode falar de Jesus, né, no hospital lá, mas ela aproveitava, enquanto ela estava fazendo a massagem ali, ela falava de Jesus para a pessoa, porque os outros pensam que está inconsciente, não ouve nada, mas como ela sabia que tinha audição, ela ia falando de Jesus para a pessoa. Então, a gente tem relatos de muitas pessoas que ouviram de Jesus ali aos 46 do segundo tempo, né? 48, na prorrogação. E isso eu achei espetacular, achei interessante, porque lá em Deuteronômio 6,4, nós temos o Shema Israel. É o único Deus, né?
E aí o Senhor Jesus disse várias vezes: quem tem ouvidos, quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz a você e a mim, as igrejas. Temos aqui todas as cartas para a gente ouvir a mensagem do Senhor. Medite sobre isso. Quanto que você tem aberto os seus ouvidos para a mensagem que está aqui. Nós vamos ter uma aula sobre as dificuldades dos povos que não têm essa liberdade que nós temos. E você tem. Então aproveite. Hein?